7777. Olha, nós vamos tratar agora de um assunto de uma moça natural aqui do estado do Piauí que desapareceu em São Paulo e este desaparecimento completou agora 1 ano. Nós estamos falando da Lívia Marques, que na época do seu desaparecimento tinha 18 anos. Ela é natural de Regeneração e partiu em 2024 para a cidade de Jardinópolis, em São Paulo. Isso foi em janeiro de 2024. Ela buscava melhores oportunidades de emprego. E no dia 9 de novembro de 2024, ela foi flagrada pela câmera de segurança, saindo para o trabalho, mas ela não chegou no trabalho. Ela trabalhava, pela informação que temos, como balconista. Nós estamos agora ao vivo com o Luan Marques, ele que é primo da Lívia. É um momento de muita aflição, Luan, tenho certeza. Há 1 ano a família busca respostas pelo desaparecimento da Lívia. Ontem, inclusive, vocês organizaram uma manifestação aí em São Paulo. Como é que nós estamos em relação a esse caso? A polícia tem alguma informação nova 1 ano após, então, o desaparecimento dela? Bom dia. Olá, bom dia, tudo bom? Infelizmente, resposta é algo que não temos. Já estamos vivendo 1 ano aí de um grande pesadelo, porque, como eu falei, vivo falando, a nossa família está se lacerando, porque, cara, não tem justificativa. Não é 1 semana, não é 3 dias, são 365 dias sem resposta da Lívia. E só falando, no momento eu me encontro aqui no Piauí, eu voltei para a Regeneração para poder vir resolver algumas coisas da mãe e do pai dela, que ainda permanecem em Ribeirão Preto. E até o presente momento, a única coisa que temos é o silêncio, porque nada justifica o que aconteceu com a Lívia. A Lívia era uma pessoa que, cara, ela não tinha motivo e ela não tinha problema com ninguém para desaparecer da forma que ela desapareceu. E a gente vem vivendo um grande mistério que não faz sentido. Como é que a gente não tem acesso, tipo, a gente não teve acesso a câmeras, a gente não teve um acesso a uma investigação completa. E tudo que pede pra gente, tudo que nos falam é que estão esperando as diligências que está sendo feita, que tudo que eles poderiam fazer, que estão fazendo, né? Sem contar a grande barbárie que a gente sofreu dentro de Ribeirão Preto assim que a gente chegou lá. As investigações só veio acontecer depois de 2 meses. Depois de 2 meses é que as investigações realmente vieram a acontecer de uma forma, como é que eu posso falar, de verdade. E é muito triste, porque a Lívia, ela é uma filha, ela é uma prima, ela é uma irmã, ela é uma madrinha, ela é uma amiga, ela é uma colega. E dói, cara, dói muito. De verdade, dói muito. Realmente muito delicado que vocês vivem na vida por não ter essa resposta. Me confirma uma informação. Se comentava na época do desaparecimento dela que ela estaria tendo um relacionamento com uma pessoa, que essa pessoa seria envolvida com o mundo do crime. Essa linha de investigação da polícia, você tem informação se ela foi descartada ou não? Bom, a princípio realmente aconteceu tudo isso. A Lívia se envolveu com um rapaz que também era natural de Regeneração, para tu ver como é a ironia do destino. A Lívia morava em Jardinópolis e trabalhava em Ribeirão Preto. Um certo dia ela pegou um Uber e adivinha quem era esse Uber? Era esse rapaz. E a Lívia começou a ter esse contato com ele e logo começaram a se envolver. E aqui em Regeneração, o mesmo, ele era conhecido por nomenclatura de bandido. O cara não era boa índole, não. Entendeu? Teve, a princípio, assim que a Lívia desapareceu, com menos de 24 horas, a primeira pessoa que a gente entrou em contato foi com ele. Ele desapareceu, literalmente. Assim que a Lívia desapareceu, ele desapareceu junto. Ele só veio aparecer com 72 horas que a Lívia está desaparecida, 3 horas da manhã foi que ele começou a nos responder. Depois disso, nada mais. A gente levou isso para a polícia fez o primeiro acompanhamento, realmente ele estava como nosso principal suspeito e ainda mantém para a gente como principal suspeito. Mas por falta de prova, a polícia descartou ele como um dos principais suspeitos. Qual a linha de investigação, então, que a polícia apresenta para a família nesse momento? Ou não se tem qualquer informação
A polícia suspeita que ela pode ter desaparecido realmente por um motivo próprio ou não? O que a polícia fala para vocês? Você me relatou agora há pouco que houve vamos dizer assim, um esforço maior por parte da Polícia Civil de investigação do caso, aproximadamente nos últimos 60 dias. O que a polícia tem de resposta dessa investigação dos últimos 60 dias? Para ser muito sincero com você, as investigações só começaram a acontecer de verdade depois que a nova equipe entrou, o novo delegado assumiu. Até então, quando eu cheguei em Ribeirão Preto, que quem tinha assumido o caso da Lívia tinha sido o delegado Fernando, se eu não me engano, o nome dele era esse, as coisas não estavam dando. Por que eu posso te falar? Como é que eu falo que as coisas não estavam dando? Eu costumo dizer, eu digo e afirmo para qualquer pessoa, e falei que a partir de agora não me irei me calar, é que a nossa família sofreu uma grande negligência. Entendeu? O investigador a qual estava lá era o investigador que defendia os principais suspeitos. O delegado ao qual a gente queria conversar era o delegado que nunca nos atendia. E depois que o novo delegado entrou, depois que uma nova equipe assumiu o caso, foi que as coisas começaram a andar. Depois que nossos advogados entraram em série, depois que nossos advogados começaram a cobrar por resposta, foi que a investigação da Lívia começou a andar. A minha família ela foi coagida, a minha família ela foi ameaçada dentro de Ribeirão Preto. E agora eu vou abrir minha boca e vou falar, cara. Porque literalmente foi isso que aconteceu. As pessoas que deveriam, conduzir essa investigação foram as primeiras pessoas que começaram a ocultar respostas. Como é que pode as câmeras da casa da Lívia não terem uma imagem certa? As imagens certas só chegaram à mídia, só chegaram à mão de tudo que vocês viram, porque a gente foi atrás. As câmeras que a gente recebeu, para vocês terem noção, as primeiras imagens de divulgadas da Lívia foi uma imagem que era à noite, né? Que a proprietária da casa dizia ser à noite, se dizia ser no dia do acontecimento dia 9. Só que todo mundo não sabia que aquelas câmeras tinham sido adulteradas, que não eram do dia 9, mas sim do dia 8. Com muito esforço foi que a gente conseguiu ter acesso às câmeras de verdade. A minha família a minha prima, antes mesmo de chegar dentro de Ribeirão Preto, a minha outra prima que estava residindo juntamente com a Lívia lá em Ribeirão Preto, ela foi coagida, a minha família foi coagida. A minha tia, de pouco estudo, também foi coagida. O investigador, antes mesmo de chegar lá em Ribeirão Preto, falou para minha prima, em sala, que Luan, que estava chegando, esse primo da Lívia, não era de boa índole, que minha família não era boa, e que já que ela estava lá, na casa da minha tia, por que ela não pegava as coisas dela, as filhas dela, e iria lá para a casa da Lívia, onde o aluguel já estava pago, onde a Lívia tinha desaparecido. Entendeu? Depois que o novo delegado entrou, que nossos advogados entraram e começaram a pedir mudanças, juntamente com a promotoria de São Paulo, para que esse investigador e o delegado saísse do caso, foi que as coisas começaram a andar. A gente não tem só como o ex da Lívia como suspeito, mas também como a proprietária da casa a qual ela vivia. Proprietária essa que mentiu para a gente do início ao fim, que nos negou as imagens da câmera, que falou que as câmeras não funcionavam. E depois, só com muita pressão, que essas câmeras, as imagens vieram para a gente, ela veio falar realmente a verdade, mas quando ela veio falar, as falas do investigador a falar que ela era uma pessoa de extremo bem, que a gente não deveria acusar ela, que era uma pessoa de extremo bem. Em sala eu peguei e falei para ele que eu também poderia ser de extremo bem, como ele também poderia ser de extremo bem. E vocês, mas ninguém agora, sabia do coração dos outros. E vocês hoje acreditam que, um ano depois do desaparecimento dela, o que a família acredita? De que ela está viva ainda? Ainda existe esse sentimento? A Lívia está viva, cara. Isso eu te garanto. Por que eu te falo isso? A Lívia não iria desaparecer em tão pouco. A Lívia não iria desaparecer por tanto tempo. Ela daria uma notícia. E eu fico muito firme ao que a mãe fala. A mãe dela, a todo momento, fala que ela está viva. A mãe dela se mantém em pé na fé e na esperança. E a gente vai seguir essa mesma linha de fé e de esperança. Porque obrigado. Mãe não se engana. Obrigado, Luan, pela sua participação ao vivo aqui conosco. Esperamos que realmente esse novo olhar dessa investigação constate que a Lívia realmente esteja viva e volte para o seio da sua família. Obrigado pela sua participação.